Você já teve aquela sensação estranha de que algo não estava certo, mas por algum motivo ignorou, achando que era apenas coisa da sua cabeça? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. Eu tinha 29 anos e trabalhava como acompanhante de luxo há algum tempo. Não era algo que eu havia planejado para minha vida, mas era o que pagava as contas e me ajudava a continuar a faculdade. Sempre fui cuidadosa com meus clientes, conferia referências, avaliava perfis, procurava saber tudo o que podia para evitar problemas. Achava que sabia identificar os perigos que poderiam surgir, até o momento em que encontrei ele. Ele parecia o cliente perfeito, educado, bem vestido, com uma voz calma e um jeito tranquilo, de quem não tem pressa para nada. O tipo de homem que faz você se sentir segura, sabe? Marcamos um encontro em um hotel de luxo, no centro da cidade. O pagamento seria bom, muito acima da média, e nossa conversa pelo telefone foi cheia de respeito. Não havia nada de errado, até eu chegar lá. O lugar era impecável, parecia um cenário de filme. Subi até a suíte e fui recebida com um sorriso encantador. Tudo parecia normal. Porém, à medida que a noite avançava, ele começou a me fazer perguntas que me deixaram desconfortável. Você mora sozinha? Alguém sabe que você está aqui? Tentei mudar de assunto, mas uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Quando disse que já estava na hora de ir embora, ele insistiu que eu tomasse uma última taça de vinho. Fui educada, mas firme. Melhor não. Tenho compromisso cedo. Foi aí que o sorriso dele desapareceu. Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão pesada no meu ombro. Ao me virar, vi outro homem atrás de mim. Tudo ficou confuso e apaguei. Quando acordei, percebi que algo estava muito errado. Eu estava em um lugar frio e úmido, com correntes nos pulsos e tornozelos. Minha cabeça latejava de dor, e o medo tomou conta de mim. Não estava sozinha. Uma jovem, que devia ter uns 20 anos, soluçava baixinho em canto. Onde estamos? Perguntei, tentando manter a calma. Ela olhou para mim, os olhos cheios de terror. Eles nos trouxeram para cá. Estamos presas. Naquele momento, a verdade se instalou na minha mente. Eu estava no pior pesadelo da minha vida. Não sabia há quanto tempo estava ali, mas parecia uma eternidade. O lugar era escuro, com um cheiro de mofo e uma atmosfera de desespero impregnada nas paredes. Não havia janelas, apenas uma porta de metal grande e imponente, que parecia impossível de abrir. A jovem se chamava Catarina e estava lá há semanas. Pelo menos, era isso que ela achava. No inferno, o tempo perde todo o sentido. Catarina me contou sobre os sequestradores. Eles operavam uma rede de tráfico humano e usavam mulheres como nós. Eles dizem que ninguém vai nos encontrar, que somos descartáveis. Ela sussurrou. Minha mente estava em choque, mas eu sabia que não poderia desistir. Os homens que nos mantinham ali eram cruéis. Não precisavam de armas. Usavam palavras afiadas para quebrar nosso espírito. Ninguém se importa com vocês, diziam. Obedeçam. Talvez assim possam viver mais um dia. Às vezes, era pior. Quando alguma de nós tentava resistir, a punição vinha rápida e brutal. Mas, mesmo assim, eu observava cada detalhe, cada movimento, cada rotina deles. Algum erro ia acontecer. Catarina estava à beira do desespero, mas eu não podia permitir que ela desistisse. Vamos sair daqui, Catarina. Eu não sei como, mas vamos, disse, com uma convicção que não sentia há muito tempo. Ela me olhou surpresa, como se eu estivesse louca. Talvez estivesse, mas a vontade de sobreviver era maior que o medo. Numa noite, algo aconteceu. Um dos sequestradores, distraído, deixou a chave da porta principal no bolso da jaqueta, que estava pendurada perto de onde estávamos. Era um erro pequeno, mas naquele lugar, era a única chance que tínhamos. Catarina, essa é a nossa chance, sussurrei, com o coração disparado. Elaboramos rapidamente um plano. Esperar que ele se afastasse, pegar a chave e fugir. Minhas mãos tremiam enquanto eu a alcançava, mas finalmente consegui. Era agora ou nunca. Conseguimos abrir a porta, mas não foi fácil.
Os corredores eram um labirinto, e a cada passo, meu coração parecia que ia explodir. Batia tão forte que eu tinha a sensação de que eles poderiam ouvir. Estávamos quase na saída quando, de repente, eles perceberam. Gritos. Passos. Corre! Catarina! Gritei. No último segundo, ela foi agarrada. Tudo dentro de mim dizia para continuar correndo, salvar minha própria vida. Mas eu não consegui. Voltei, movida por uma adrenalina que eu nem sabia que tinha. Lutei com o sequestrador, usando tudo o que podia. Unhas, dentes, até uma pedra que encontrei no chão. Foi brutal, mas funcionou. Finalmente, Catarina e eu conseguimos escapar pela floresta. Não olhamos para trás. Corremos até que nossas pernas não aguentaram mais. Por sorte, encontramos uma estrada. Catarina conseguiu sinalizar para a polícia. Pela primeira vez, senti que estávamos seguras. Mas a liberdade teve um gosto amargo. O que passamos nos deixou marcas profundas. Olhei para Catarina, enquanto a ambulância nos levava. Tínhamos sobrevivido, mas sabíamos que nunca mais seríamos as mesmas. Hoje, estou aqui contando essa história porque sinto que preciso fazer isso. Não é fácil falar sobre o que aconteceu. Falar sobre a dor. Sobre a sensação de ser esquecida pelo mundo. É algo que eu não desejo para ninguém. A polícia conseguiu desmantelar parte da rede que nos sequestrou. Mas sei que existem muitas outras por aí. Mulheres que não tiveram a mesma sorte. Por isso, quero que você me escute. Confie nos seus instintos. Se algo parecer errado, é porque provavelmente está. Cuide de você. E, se puder, fale. Compartilhe sua história. Assim como estou fazendo agora. Juntas, podemos criar um mundo mais seguro. Sabe aquela sensação estranha e inexplicável que surge do nada? Como se algo dentro de você estivesse tentando alertá-lo. Aquela voz interior que diz: melhor não. Pois é, eu devia ter dado ouvidos a ela. Mas, como quase sempre achamos que nada de ruim vai acontecer conosco, ignorei. Era uma quinta-feira como qualquer outra, e eu estava terminando de me arrumar para sair quando meu celular tocou. Atendi sem saber o que me aguardava do outro lado da linha. A voz grave e excessivamente educada de um homem se apresentou. Ele disse que gostava de exclusividade e queria marcar um encontro noturno comigo. Até ali, tudo parecia bem. Mas logo ele fez um pedido que me soou estranho. Sugeriu que nos encontrássemos em um lugar afastado da cidade. Achei estranho. Sim, mas a oferta financeira era irrecusável. Ele me ofereceu uma quantia considerável. Daquelas que fazem você deixar de lado qualquer sinal de perigo e duvidar dos próprios instintos. Cheguei ao estacionamento isolado que ele mencionou, e a visão daquele lugar imediatamente me causou um mal-estar. O ambiente era sombrio, com postes de luz piscando sem razão aparente. Ele estava lá, encostado em um carro preto luxuoso, elegante, mas com algo no olhar que me fez sentir um calafrio na espinha. Parecia um homem comum, mas seus olhos transmitiam uma frieza inquietante. Entramos no carro, e ele começou a puxar conversa. Perguntou se eu tinha família, se alguém sabia onde eu estava, entre outras questões pessoais. Fiquei desconfiada e tentei desviar o assunto. Durante o trajeto, ele começou a aumentar o volume do rádio sempre que o silêncio entre nós ficava mais denso, como se estivesse tentando esconder algum som. E foi nesse momento que ouvi, pela primeira vez, um ruído abafado vindo do porta-malas. Era um som baixo, mas inconfundível, que me fez parar de falar imediatamente. Um gemido. Meu corpo ficou tenso. Para tentar aliviar o desconforto, perguntei, sem acreditar no que dizia: você tem alguém preso ali atrás? Ele soltou uma risada seca, daquelas que arrepiam a alma, e respondeu com um tom frio e insensível: não se preocupe, é só minha boneca preferida. Minha mente travou. Que tipo de resposta era aquela? Olhei para ele, tentando entender se era uma brincadeira ou algo sério. Ele sorriu, mas seus olhos permaneceram congelados, vazios de emoção. O desconforto cresceu, mas decidi não reagir, tentando manter o controle da situação. O que mais me incomodava era o fato de ele parecer tão tranquilo.
como se isso fosse absolutamente normal. Enquanto ele dirigia, o barulho do porta-malas voltou, desta vez mais alto. Meu coração disparou. À medida que o som ficava mais pronunciado, minha mente criava os cenários mais horríveis. Mas eu sabia que não poderia demonstrar medo. Falei que precisava parar em algum lugar, alegando que estava me sentindo mal. Ele hesitou, mas acabou parando em um posto de gasolina deserto. O local estava completamente vazio, e senti uma tensão no ar, como se estivéssemos sendo observados. Corri para o banheiro, tentando reunir forças para pensar em um plano. Quando voltei, ele estava distraído, mexendo no celular, e vi nisso a oportunidade que precisava. Com a desculpa de pegar algo na minha bolsa, fui até o porta-malas. Abri a tampa com o coração batendo tão rápido que parecia prestes a sair pela boca. Dentro, encontrei uma boneca de tamanho humano. Mas o mais perturbador eram seus olhos. Estavam costurados com linha preta, de maneira grotesca e insana. As roupas estavam manchadas com o que parecia ser sangue seco. Ao lado dela, havia um colar. Fechei o porta-malas rapidamente, com a sensação de que tinha visto algo que não deveria. Voltei para o banco da frente, tentando agir normalmente, mas meu corpo estava em pânico. Ele me olhou com um sorriso estranho, como se soubesse que eu havia descoberto algo. Algo me dizia que ele estava testando meus limites. O clima dentro do carro ficou ainda mais tenso. Ele começou a falar sobre como algumas coisas são tão valiosas que não podem ser compartilhadas. Meu coração batia descompassado. Eu sabia que precisava sair dali. Ele parou o carro em uma estrada isolada, no meio de uma floresta densa. Disse que queria me mostrar algo especial. E foi nesse momento que eu soube que minha única chance era agir rápido. Ele saiu do carro, sem hesitar. Peguei o celular que ele havia deixado no console e liguei para a polícia. Enquanto a chamada era conectada, procurei algo que pudesse usar como arma e encontrei uma chave de roda no banco de trás. Meu plano era simples. Assim que ele se afastasse, eu correria. Quando ele se distanciou, pulei para fora do carro e corri. Corri sem olhar para trás. As árvores ao redor pareciam todas iguais, e o medo me fazia perder a noção de direção. De repente, vi as luzes de um carro na estrada e comecei a acenar desesperadamente. Mas era ele. Ele havia dado a volta. O pavor me dominou. Mas, por sorte, a polícia chegou rapidamente. Ordenaram que ele abrisse o porta-malas. Quando os agentes viram o que havia lá dentro, seus rostos se transformaram. A boneca, os cabelos e o colar pertenciam a mulheres desaparecidas na região. Ele foi preso ali mesmo. Enquanto eu prestava depoimento, ainda tremendo, os policiais me informaram que ele era suspeito de vários desaparecimentos. Até hoje, não consigo apagar da minha mente os olhos costurados daquela boneca, nem o sorriso frio e insensível daquele homem. Essa experiência transformou completamente minha vida. Hoje, confio totalmente nos meus instintos. Se eu tivesse ignorado aquela sensação de desconforto, talvez minha história tivesse sido bem diferente. Compartilho isso com você para que aprenda com minha experiência. Nunca ignore aquela sensação de que algo está errado. Confie em você mesmo. É melhor perder uma oportunidade do que arriscar a própria vida. Você já teve aquela sensação estranha de que algo não estava certo, mas por algum motivo ignorou, achando que era apenas coisa da sua cabeça? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. Eu tinha 29 anos e trabalhava como acompanhante de luxo há algum tempo. Não era algo que eu havia planejado para minha vida, mas era o que pagava as contas e me ajudava a continuar a faculdade. Sempre fui cuidadosa com meus clientes, conferia referências, avaliava perfis, procurava saber tudo o que podia para evitar problemas. Achava que sabia identificar os perigos que poderiam surgir, até o momento em que encontrei ele. Ele parecia o cliente perfeito, educado, bem vestido, com uma voz calma e um jeito tranquilo, de quem não tem pressa para nada. O tipo de homem que faz você se sentir segura. Sabe, marcamos um encontro em um hotel de luxo, no centro da cidade. O pagamento seria bom, muito acima da média, e nossa conversa pelo telefone foi cheia de respeito. Não havia nada de errado,
até eu chegar lá. O lugar era impecável. Parecia um cenário de filme. Subi até a suíte e fui recebida com um sorriso encantador. Tudo parecia normal. Porém, à medida que a noite avançava, ele começou a me fazer perguntas que me deixaram desconfortável. Você mora sozinha. Alguém sabe que você está aqui. Tentei mudar de assunto, mas uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Quando disse que já estava na hora de ir embora, ele insistiu que eu tomasse uma última taça de vinho. Fui educada, mas firme. Melhor não. Tenho compromisso cedo. Foi aí que o sorriso dele desapareceu. Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão pesada no meu ombro. Ao me virar, vi outro homem atrás de mim. Tudo ficou confuso e apaguei. Quando acordei, percebi que algo estava muito errado. Eu estava em um lugar frio e úmido, com correntes nos pulsos e tornozelos. Minha cabeça latejava de dor, e o medo tomou conta de mim. Não estava sozinha. Uma jovem, que devia ter uns 20 anos, soluçava baixinho em canto. Onde estamos? Perguntei, tentando manter a calma. Ela olhou para mim, os olhos cheios de terror. Eles nos trouxeram para cá. Estamos presas. Naquele momento, a verdade se instalou na minha mente. Eu estava no pior pesadelo da minha vida. Não sabia há quanto tempo estava ali, mas parecia uma eternidade. O lugar era escuro, com um cheiro de mofo e uma atmosfera de desespero impregnada nas paredes. Não havia janelas, apenas uma porta de metal grande e imponente, que parecia impossível de abrir. A jovem se chamava Catarina e estava lá há semanas. Pelo menos, era isso que ela achava. No inferno, o tempo perde todo o sentido. Catarina me contou sobre os sequestradores. Eles operavam uma rede de tráfico humano e usavam mulheres como nós. Eles dizem que ninguém vai nos encontrar, que somos descartáveis. Ela sussurrou. Minha mente estava em choque, mas eu sabia que não poderia desistir. Os homens que nos mantinham ali eram cruéis. Não precisavam de armas. Usavam palavras afiadas para quebrar nosso espírito. Ninguém se importa com vocês, diziam. Obedeçam. Talvez assim possam viver mais um dia. Às vezes, era pior. Quando alguma de nós tentava resistir, a punição vinha rápida e brutal. Mas, mesmo assim, eu observava cada detalhe, cada movimento, cada rotina deles. Algum erro ia acontecer. Catarina estava à beira do desespero, mas eu não podia permitir que ela desistisse. Vamos sair daqui, Catarina. Eu não sei como, mas vamos, disse, com uma convicção que não sentia há muito tempo. Ela me olhou surpresa, como se eu estivesse louca. Talvez estivesse, mas a vontade de sobreviver era maior que o medo. Numa noite, algo aconteceu. Um dos sequestradores, distraído, deixou a chave da porta principal no bolso da jaqueta, que estava pendurada perto de onde estávamos. Era um erro pequeno, mas naquele lugar, era a única chance que tínhamos. Catarina, essa é a nossa chance, sussurrei, com o coração disparado. Elaboramos rapidamente um plano. Esperar que ele se afastasse, pegar a chave e fugir. Minhas mãos tremiam enquanto eu a alcançava, mas finalmente consegui. Era agora ou nunca. Conseguimos abrir a porta, mas não foi fácil. Os corredores eram um labirinto, e a cada passo, meu coração parecia que ia explodir. Batia tão forte que eu tinha a sensação de que eles poderiam ouvir. Estávamos quase na saída quando, de repente, eles perceberam. Gritos. Passos. Corre! Catarina! Gritei. No último segundo, ela foi agarrada. Tudo dentro de mim dizia para continuar correndo, salvar minha própria vida. Mas eu não consegui. Voltei, movida por uma adrenalina que eu nem sabia que tinha. Lutei com o sequestrador, usando tudo o que podia. Unhas, dentes, até uma pedra que encontrei no chão. Foi brutal, mas funcionou. Finalmente, Catarina e eu conseguimos escapar pela floresta. Não olhamos para trás. Corremos até que nossas pernas não aguentaram mais. Por sorte, encontramos uma estrada. Catarina conseguiu sinalizar para a polícia. Pela primeira vez, senti que estávamos seguras. Mas a liberdade teve um gosto amargo. O
O que passamos nos deixou marcas profundas. Olhei para Catarina, enquanto a ambulância nos levava. Tínhamos sobrevivido, mas sabíamos que nunca mais seríamos as mesmas. Hoje, estou aqui contando essa história porque sinto que preciso fazer isso. Não é fácil falar sobre o que aconteceu. Falar sobre a dor. Sobre a sensação de ser esquecida pelo mundo. É algo que eu não desejo para ninguém. A polícia conseguiu desmantelar parte da rede que nos sequestrou. Mas sei que existem muitas outras por aí. Mulheres que não tiveram a mesma sorte. Por isso, quero que você me escute. Confie nos seus instintos. Se algo parecer errado, é porque provavelmente está. Cuide de você. E, se puder, fale. Compartilhe sua história, assim como estou fazendo agora. Juntas, podemos criar um mundo mais seguro.